Mas então, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Hoje, então, nós vamos falar sobre tratamento térmico. Então, lembrando que aqui é só uma pequena introdução, uma vez que, para que você se integre bem desse assunto de tratamento térmico, certo? Isso é mais para o pessoal que trabalha com metalografia, certo? Então, já aí uma questão de um nível um pouco mais técnico, né? Um nível mais superior, tá? Mas você tem que conhecer o quê? O beabá, a parte de introdução, certo? Então, hoje nós vamos ver, então, são duas aulas, né? Nós vamos falar sobre tratamento térmico e, na próxima aula, sobre tratamento não superficial. Então, vamos a ela. Onde tudo começou? Então, veja bem, quando se fala em tratamento térmico, é certeza, né, que você lembra-se de como que você vai endurecer uma peça, como você vai deixar ela mais dura, na verdade. Então, sempre lembrando, não é questão de deixar mais dura, mas é questão de deixar ela mais resistente, certo? Então, a gente fala dureza daí, tá? Mas aí, então, esse tratamento térmico ele começou lá desde o tempo antigo, né? Principalmente com os romanos, ou seja, aqueles soldados lá que quando eles faziam lá, desde a época do gladiador, ou quando iam lá no período da cruzada, certo? Então, eles descobriram que quanto mais macetasse o metal, ou seja, aquecendo e esfriando eles, ele mudava a sua forma, a sua resistência, ele ficava mais robusto, mais resistente. Então, estamos falando sobre propriedade mecânica, tá? Então, eles descobriram, então, depois, mais tarde, que quando eles aquecessem o aço e colocassem no banho de salmoura, que nada mais é do que água e sal, né? Aquelas armas que existiam de guerra, tanto a espada, quanto a lança, quanto o escudo, o capacete, certo? Aquelas proteções que eles tinham lá, apesar que uma parte era de couro, né? Couraça e tal, também melhorava a sua propriedade, a sua resistência. Obviamente, eles falam mais duro, tá? Então, essa questão da água com sal aí, ó, a mesma coisa. Então, todo já passou por essa situação, né? Vamos supor, se você faz um corte no teu corpo, né, na tua mão lá, cortou o dedinho lá tal, né? Certo? E vai na praia, né? Fica lá peruando na praia, né? 3, 4 horas dentro da água do mar. O que acontece com aquele ferimento? Basicamente, ele seca ali, né? Por quê? Porque você está adicionando ali o cloreto de sódio, né? NaCl, certo? Então, por isso que é tipo um tratamento que você faz. Então, como ele vai alterar o teu corpo, é o que fazia também, então, nessas lanças, nos escudos, nas espadas, né? Esse pessoal da antiga aí, tá? Então, se você observar aqui, a tecnologia, então, do tratamento térmico começou, então, 55 anos antes de Cristo. Tá? Então, lá os guerreiros bretões, né, do exército lá de Júlio César, né, o exército romano, né, toda vez que eles iam guerrear, entortava lá, né, as armas dele, então eles tinham que desentortar. Mas veja bem, ó, se ela está muito dura e conforme você bate, você pode quebrar a tua ferramenta, certo? Então eles descobriram que antes de começar a martelagem direto, daquelas acertos, eles aqueciam, faziam um pré-aquecimento. Ela ficava rubra, eles voltavam, né? É quase tipo um processo de forjamento, tá? Desculpa. Então aí você vê então a figura de um guerreiro aí, né, um soldado. Então pode ver, ó, ele tem um capacete de aço, né? As ombreiras aqui, né, a parte onde você coloca no peitoral, né, o escudo, a lança, a espada, tudo de aço. Tá? Então aqui também tem já um exército marchando aí, pode ver, ó, tudo igualzinho, bonitinho e tal, né? Então quem fazia lá as lanças, né, quem fazia as espadas desses guerreiros, é chamado de ferreiro. Por quê? Mexia com ferro. Né? Desde lá o pessoal já falava de forma errada, né? Porque na verdade, então, ele mexia com aço, na verdade, né? Na verdade é metal. Por quê? Porque não era só aço, né? Ele podia fundir, né? Podia trabalhar com os materiais também, que na época já existia lá, né? O bronze, né? Cobre e tal. Muito bem. Entretanto, então, foram necessários então, muitos anos para que o homem pudesse aprender a lidar de modo mais eficiente com o calor e com os processos de resfriamento para fazer tratamento térmico, tá?
Então, observe lá, pessoal. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, né? Então, eu tinha dado exemplo para vocês no primeiro dia de aula da nossa tecnologia mecânica, que a mola, eu dei exemplo lá que ela é um material elástico, né? Porque ela comprime e depois que você solta a força dela, ela volta a ser o que era antes, certo? Então, por isso é chamado de material elástico. Então, propriedade elástica é aquela que você modifica o estado da tua peça, ela volta a ser o que era antes. Até fiz um comentário aqui, quando você comprime uma mola, não é questão, né, com o passar do tempo, obviamente ela perde, né, essa compressão dela, tá? Não é vida útil, é o quanto que ela suporta, tá? Então, uma das coisas que é feito de tratamento térmico é a mola. Por quê? Porque ela precisa ser resistente, certo? E, principalmente, ter essa propriedade para que ela não entorte ou envergue, né? Certo? Que ela vai trabalhar várias vezes. Então, o maior exemplo aí é a mola de, por exemplo, que a maioria dos carros tem, né? Todos os carros têm, certo? Só não vai fazer isso que o camarada está fazendo aqui da figurinha, né? Então, a toda ação corresponde a uma reação, tá? Para não fazer besteira e tal. Então, como definição do que é tratamento térmico, então, o que está aí? Então, são conjuntos de operações que têm por objetivo modificar as propriedades dos aços e de outros materiais através de um conjunto de operações que incluem o aquecimento e o resfriamento em condições controladas. Então, veja bem, tanto faz o aquecimento quanto o resfriamento, os dois são importantes, tá? Eu sempre dou esse exemplo disso, né, fazendo uma analogia. Então, antigamente, quando o atleta entrava em campo, né, antes lá dos anos 70, né, esse time de futebol nem fazia aquecimento, não sabia o que era aquecimento, eles entravam lá feito louco lá, por isso que havia muitas lesões. E com o passar do tempo, né, eles foram aprendendo que antes de entrar em campo, eles tinham que fazer o quê? Um aquecimento, certo? Bem mais tarde veio o tal do alongamento. São três coisas distintas. Então, primeiro você aquece o teu corpo, daí lá você faz o teu jogo, né, a tua corrida ou qualquer coisa que vai mexer com o teu corpo. E tão importante é fazer o alongamento, porque você vai alongar a tua musculatura para que ela não doa, ou para que ela não se, né, rompa, ok? Então, o que acontece? O tratamento térmico é a mesma coisa. Então, quando você aquece o material a uma determinada temperatura, e é o resfriamento, ele tem que ser controlado, porque senão é o resfriamento que dá o ok final ali nele, certo? Então, o tratamento térmico é feito em três fases, que é o aquecimento, a manutenção da temperatura e o resfriamento. Então, veja bem, quando se fala em manutenção, existem vários tipos de manutenção, certo? A corretiva, a preditiva, certo? Mas, geralmente, todos nós fazemos a tal da manutenção corretiva. O que é isso? Vamos dar o exemplo lá do carro também. Quando você leva o teu carro na oficina, obviamente quando ele quebra, quando ele estraga, certo? Mas veja bem, ó, você não tem que fazer de repente lá a manutenção para ver se está tudo ok. Então, por exemplo, lá, quando você vê lá o nível de água do radiador, né? Quando você calibra os pneus, certo? Nível de óleo, você vê o nível de óleo se está ok ou não, tá? Isso já é uma manutenção aqui, preventiva, certo? Você não deixa, né, terminar todo o óleo, botar o óleo, transformar em água para você fazer a troca do motor. Então, por isso que tem lá né, a marcação que você faz, né, o tipo de óleo que você usa no teu carro, conforme o tipo do teu carro, tá? Conosco acontece a mesma coisa. Quando que nós vamos no médico? Sabe que quando estamos doentes, claro, né? Certo? Mas a gente também não tem que fazer lá o exame periódico. Geralmente as mulheres fazem, né? Aquele exame lá que é feito, né, das mulheres. O homem dificilmente vai no médico, certo? Só vai quando está nas últimas mesmo, né? Certo? Mas não temos lá que fazer lá o exame da próstata, por exemplo, que é tão temido pelo homem e tal, né? Tá? Então, isso é uma manutenção que preventiva, ok? Então, essa manutenção que está se falando na temperatura é ver se ela mantém uma constante, tá? Porque até ela chegar naquele ponto certo, tá? Que é o momento de resfriar, ok? Então, tão importante quanto o aquecimento é também o resfriamento. Então, essas são as três fases distintas aí do tratamento térmico. Para o tratamento térmico ter uma peça de aço bem feita, ela tem, então, os seus procedimentos. Então, como que é feito, então, esse tratamento térmico? Então, você coloca a tua peça no forno, não é qualquer forno, já vou mostrar para vocês uma figura aí, certo? Com uma temperatura adequada ao tipo de material. Então, para cada tipo de material, vai ter lá uma temperatura específica, tá? Então, deixa-se a peça dentro do forno durante um certo tempo,
desliga-se o forno e retira a peça. Com o auxílio de uma tenaz, coloca essa peça numa bancada, ou você também pode resfriá-la ao ar livre. Tá? Então, esse resfriamento tem várias formas de você fazer ele também. Então, pode ser resfriamento ao ar livre, normal, que vai demorar mais tempo. Pode ser colocado, então, em cepilho, serragem, daí, né, que é aquela sobra de madeira. Pode ser colocado num banho de óleo. Que óleo de carro mesmo. Não precisa ser o óleo bom. Pode ser esses óleos que pode ver geralmente quando você vai nas oficinas, né, tanto de moto ou de carro, né, você pede para trocar o óleo e eles deixam sempre lá a garrafinha voltada para baixo, num latão grande, certo? Por quê? Porque esse óleo, né, ele é colocado nessas indústrias para fazer o tratamento térmico, o resfriamento do tratamento térmico, tá? Já, quando se fala, então, em banho de salmoura, então, é adicionar água e sal, ok? Para você, por isso até tem esse nome, têmpera, né? Mas não tem nada a ver de têmpera, esse têmpera vem de temperatura, tá? Não vem de têmpera, de tempero, tá? O pessoal sempre faz confusão também. Então, aí nós temos, então, um gráfico mostrando, então, né? Certo? Então, você vai trabalhar, então, com temperatura, vai lá de 100, 300, 500, 700, 900 graus Celsius, com um tempo determinado. Tempo em horas, pode ser minutos. Então, aqui, ó, você começa a aquecer, chega lá um limite dele, né, que a gente chama de zona crítica, tá? Ele tem a manutenção dele e começa a resfriar, ok? Então, tá aí a jogada. Então, aqui estão os fornos, tá? Então, o que esse forno precisa ter? Então, ele precisa ter um termômetro para controlar a temperatura e precisa também, o tempo você pode controlar, né? Ou cronômetro, ia falar relógio, mas a maioria hoje não usa relógio, né? Pode ser no celular? Pode. Então, é importante que você, então, aqueça uma determinada temperatura, deixe lá no tempo certo, e depois faça o resfriamento. E aqui no lado também você está vendo, então, um outro tipo de forno, né? Certo? Para fazer, então, o tratamento térmico. Então, quais são os objetivos do tratamento térmico para você usar? Então, o mais importante deles é remoção de tensões internas. Então, o que é isso? Então, toda vez que você trata termicamente o material, você vai estar, né, mudando toda a sua estrutura. Então, é a mesma coisa lá. Você mesmo, tal, né? Então, vamos supor, se você está lá estressado, né, está nervoso, vai fazer uma prova amanhã, por exemplo, tá? Então, cada pessoa tem uma forma de relaxar, né? Então, tem uns lá que gostam de ouvir música, outros gostam de ler, outros gostam de assistir algum filme, outros gostam de tomar um banho gelado. Então, cada um tem uma forma de você, né, tirar essa tensão, tá? Por quê? Porque a tensão, ela é prejudicial, né? No caso das peças, causa trinca, né? Uma peça trincada, então, ela não teve um tratamento térmico suficiente para ela, tá? Então, o objetivo, então, do tratamento térmico, então, é a remoção das tensões internas, tá? Que a gente não vê, muitas vezes, né? Que nem a pessoa estressada. Se você só olhar uma foto, se ela estiver sorrindo, você não vai dizer que ela está estressada. Agora, se você olha ela ao vivo, né? Vê que ela está meio acabadinha e tal, você, pô, o que está acontecendo? Está com algum problema, isso aqui, né? Daí a pessoa começa aquela lainha, aquela choradura toda e tal, né? Mas, é por aí. Então, outra coisa que faz também outros objetivos, então, é aumento ou diminuição da dureza. Olha que interessante, ó. Geralmente as peças metálicas, os aços, por exemplo, então você aquece ela. Então você aumenta, né, a temperatura. Já no caso de alumínio, quanto mais frio você deixar ele, mais gelado você deixar ele, mais ele endurece. Então é o contrário do aço, tá? Então é aumento ou diminuição da dureza. Então, aumento da resistência mecânica. Melhora a ductilidade, a usabilidade, a resistência ao desgaste, as propriedades de corte, a resistência à corrosão. Eu sei o que é corrosão. Então, corrosão é oxidação, né? Vulgarmente chamado de ferrugem. Ah, a peça está enferrujada, certo? Então, ao invés de você falar a peça está enferrujada, né, você pode usar um termo mais bonito, dizer que a peça está oxidada. É a mesma coisa, ok? Tá. Melhora a resistência ao calor e modifica as propriedades elétricas e magnéticas. Então, vejam quanta melhoria, né, você fazendo então um tratamento térmico vai dar a sua peça. Pode ser de qualquer tamanho, tá? Muito bem. Então, vamos então ao tratamento térmico mais importante.
que é a têmpera, tá? Então, você já deve ter ouvido lá o termo vidro temperado, certo? Então, até um tempo atrás, né, os carros tinham vidro temperado. Hoje é outro sistema que tem, né? Se um aluno me falou, né, que agora tem uma película que eles colocam no meio, né, entre os vidros, né? Ele trabalha numa multinacional e me falou isso daí, tá? Então, essa têmpera, então, é o tratamento térmico mais importante. Por quê? Porque é um tratamento térmico mais aplicado nos aços, principalmente os que são utilizados em construção mecânica. Então, o resfriamento é muito rápido para o que emprega geralmente um meio líquido, óleo, água, solvente, etc. Onde as peças são mergulhadas depois de aquecidas convenientemente. Então, a correção dos inconvenientes causados por essas tensões internas, associado à excessiva dureza e total ausência da ductilidade do aço, exige, então, um tratamento térmico corretivo posterior, então, chamado revenimento. Tá? Então, o revenimento é um outro tipo de tratamento térmico, certo? Então, ele vem pós-feito, então, a têmpera. Tranquilo? E aí, então, você vê um operador, né, temperando uma peça, tá? Sai o fogo ali, depois ela vai ser resfriada. Então, geralmente é banho de óleo que o pessoal faz aí na indústria. Então, aqui nós temos aí um esquema, né, de tratamento térmico. Então, toda vez que existe tratamento térmico, eu havia comentado com vocês na primeira aula também, né, que tem uns palavrões lá que falam de austenita, martensita, perlita, né, certo? Que é o comportamento que esses aços possuem. Então, você verifica isso no microscópio, então, conforme o comportamento dele, então você chega a uma conclusão, né? Se tem muita ferrita, se está muito duro, muito... Então, você vê através do microscópio, né? Você viu também naquela aula de vídeo que passei no primeiro dia de aula também, tá? Então, toda essa parte aí molecular dele, certo? Ele começa a ser, então, alterado. Então, existe um curso que só trabalha com isso, que é o curso de metalografia. Então, para você fazer esse curso, geralmente você tem que ter engenharia, né, normal, engenharia mecânica daí, né, certo? Para que você, então, se adentre essa, né, é um outro trabalho, né, também está ligado com a mecânica de produção, né, com a produção do seriado, mas em outro contexto, tá? Então, aqui nós temos como que o comportamento deles fica quando você olha no microscópio, certo? Então, vai ter lá os cubos de face centrada, corpo centrado, certo? Então um esqueminha para você ter uma ideia, tá? Então, falamos sobre o tratamento térmico de têmpera, então o próximo tratamento é o revenimento. Então, revenimento é o tratamento térmico que consiste em reaquecer o aço já temperado, até certa temperatura bem abaixo do ponto de transformação. Então, palavrinhas mágicas aqui. Revenimento, então, se faz, então, um reaquecimento, certo? E o resfriamento dele é bem lento. Então, deixando depois resfriar-se, lentamente. Então, os efeitos principais do revenimento dá ao aço a dureza pouco inferior à da têmpera, mas reduz grandemente a fragilidade. Então, o objetivo primário é reduzir a dureza excessiva causada pela têmpera. Então, mesmo você controlando a têmpera no forno, certo? Esse revenimento, ele é como se fosse, então, a têmpera, o aquecimento, e o revenimento, então, o alongamento. Então, se você não fizer o revenimento após você ter feito a têmpera, provavelmente a tua peça vai trincar, certo? Porque você precisa, né, reaquecê-la para que ela acentue. Então, é interessante que fez uma analogia agora com culinária, tá? Então, observe lá. Por exemplo, se você é acostumado a almoçar, certo? E jantar, então, vamos supor lá, se você faz comida em casa, por exemplo, hoje é muito raro, né? Então, você almoça e você faz um pouquinho a mais, né, de comida na hora do almoço para sobrar para a janta. Então, se você não tem um tempo, né, de preparar a janta, né? Então, você vai comer aquilo que você comeu no almoço. Geralmente é assim, né? Para quem janta, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, né, tem certas comidas que você não pode aproveitar. Então, se ela fica muito tempo mesmo que fica na geladeira, ela perde o gosto, né? Claro, se você tem muita fome, você vai comer do mesmo jeito, né? Mas para algumas pessoas faz mal. Então, claro que a comida fresca é bem melhor, tá? Ou comida congelada, né? Mas no caso aí, ó, certo? Esse revenimento pensa que a tempo, então, é o teu almoço, o revenimento é a tua janta,
certo? Porque você aqueceu ela novamente. Ela perde o gosto dela. Então, a pessoa tem que ter um paladar muito apurado para distinguir se ela é uma comida feita na hora ou não, certo? Geralmente o pessoal distingue. Mas, por exemplo, no caso de molhos, por exemplo, olha que interessante. O molho, quanto mais você deixa, mais tempo ele tem, ele fica, melhor a consistência dele. Certo? Claro, você vai fazer o molho e vai guardar na geladeira ou congelar, certo? Mas quanto mais tempo você deixa ele, melhor é, porque ele entra em contato com o oxigênio, né? Mesmo que ele seja embalado ali, né? No caso com vácuo dele, não ainda, né? Claro. Mas, quanto mais tempo você deixa, toda a estrutura molecular dele também vai mudando, ok? Muito bem. Depois tem um outro tratamento, que seria o terceiro tratamento, que é o recozimento. Recozimento, tá? Então, têmpera, revenimento e recozimento. Então, é o tratamento térmico que se faz, então, aquecendo um aço a uma temperatura igual ou maior que o da têmpera, deixando depois resfriar-se lentamente dentro de cinzas, ou areia, ou cal. Particularmente, um recozimento é chamado de normalização. Tá? Também tem esse nome, normalização, que se aplica então, aos aços depois de fundidos, laminados ou forjados. Tá? Então, lembrando que a fundição é uma conformação mecânica, né? Tá? A laminação e o forjamento também. Então, quais são os efeitos principais do recozimento? Então, recupera o aço prejudicado pelo superaquecimento. Então, melhora a estrutura interna dos aços fundidos, laminados ou forjados, e anula tensões internas, com o objetivo primário de preparar o material para usinagem e têmpera. Então, observe lá. Geralmente, esse tratamento de recozimento, certo? Ele é mais utilizado, então, em ferro fundido, certo? O aço fundido. O ferro fundido tem algo interessante. Então, lá por dentro da estrutura dele, ele é como se fosse oco, como se fosse uma esponja, certo? Então, quando você vai usinar esse ferro fundido, se não tem um tratamento térmico, ele vira um pó, na verdade. Então, você toma bastante cuidado na hora da usinagem. Então, geralmente o pessoal que trabalha com usinagem, trabalha com essa operação, não gosta de usinar ferro fundido, justamente porque tem esse artifício, tá? Então, mais um exemplo besta de culinária. Então, você tem duas situações, certo? Então, você tem lá um queijo branco, certo? Um queijo branco. E você tem aquele queijo prensado, tá? Queijo mussarela, por exemplo, lá. Então, geralmente esse queijo branco, quando você vai cortar, ele é ruim, porque ele é cheio de pó, certo? Então, é difícil você cortar, principalmente quando você quer fatiar esse queijo branco, ok? Já, se você pega um queijo maciço, que é o mussarela, por exemplo, você vai cortar em fatias, que vai cortar tranquilamente, tá? Então, esse queijo mussarela, que é fácil de cortar, ele é mais compacto, seria o teu aço. Já o queijo branco seria o teu ferro fundido, porque por ele ter aquela porosidade toda, na hora que você passa a faca ali, ó, a lâmina, certo? É difícil de cortar, ok? Muito bem. Então, lá no recozimento, certo? Então, ele é feito nesse material que passou lá por forjamento. O que é forjar? É você comprimir o material através, né, de batidas intermitentes, tá? Então, toda a estrutura molecular dele vai ser comprimida. Laminação é você transformar o teu material em chapas, certo? Então, não existe só chapa de aço, né? Tem vários tipos de chapas, né? Mas, então, o processo de laminação, lembre-se, laminar, lâmina, chapa, tá? Então, aqui nós temos aqui um esqueminha, tá? E justamente eles fazem uma laminação. Então, os grãos, eles começam a ficar comprimidos. Claro, a gente não vê isso aí ao limpo, né? Tá? Mas esse recozimento, então, ele pode ser, então, total ou pleno, isotérmico, alívio de tensões ou recristalização. Então, para cada um vai ter um efeito. Então, é isso que o pessoal estuda lá nessa metalografia. Então, quando você faz um recozimento total ou pleno, então o resfriamento dele é lento. Já no isotérmico, né, então ele muda a estrutura conforme esse gráfico aqui. Já o alívio de tensão, certo? Então, geralmente, o aço ele começa a ser transformado em 760 graus Celsius, né, para fazer o efeito lá do tratamento térmico, tá? Então, aqui ele está abaixo, né, para que haja, então, esse alívio de tensão. E lembrando, a alívio de tensão está relacionado com o quê? Algo que você faz para relaxar, tá? Fazendo uma analogia aí, a grosso modo.
Já a recristalização é temperatura abaixo da linha de 600 a 620 graus. Então, claro que tudo isso é olhado, né, lá no computador, né, certo? Para que ele possa então, te dar as respostas que você quer. Aqui eu tenho aqui um esqueminha, certo? Para que você possa entender melhor, então, o que eu estou falando até agora. Então, de um lado desse gráfico aqui está a temperatura, esse aqui é o glorioso diagrama TTT, 3 T's, certo? Então, um é de temperatura, outro é de tempo, e o terceiro, ou do meio, é de transformação, por isso que é TTT. Então, ó, T de temperatura, vai de 0, né, a 1000 graus Celsius, sobre um tempo. Esse tempo pode ser em hora ou minutos, então, conforme o tamanho da peça. Então, ele começa lá a ser aquecido, e quando ele chega num ponto crítico, que é 760 graus, ele chama de zona crítica. Então, aqui há a transformação. Tá? Então, aqui não ficou muito claro, mas toda essa parte aqui é verificada, então, para ver se ele ficou, então, um aço com baixa cementita ou com alta austenita, certo? E aqui, então, através do gráfico que a pessoa vê, então, né, a pessoa que trabalha com metalografia, então tem a ideia de como ficou o corpo de prova do material. Ok? Então, diagrama TTT, então, temperatura, transformação e tempo. Então, aqui nós temos outro esquema, tá? Mostrando aqui, então, que o tratamento térmico então, pode ser, então, de recozimento total ou pleno, normalização, quando é feito, então, resfriando ao ar livre, daí, né? Então, recozimento isotérmico, têmpera e revenimento. O mais usado é esse aqui, ó. Geralmente, sempre as tuas peças, principalmente as peças metálicas, são, né, temperadas e revenidas. Então, quando você ouvir lá o termo, esse material foi temperado, certo? Não significa lá que foi colocado lá sal, pimenta, né? Mas sim, então ele passou por um tratamento térmico. Então, ele sofreu um aquecimento e depois um resfriamento brusco, a têmpera, tá? No revenimento, não. Então, ele é aquecido novamente a uma baixa temperatura, abaixo de 760 graus Celsius, tá? E o resfriamento dele é lento. Então, aí nós temos, então, que eu falei para vocês, né, que isso aqui é estudado através de instrumentos, de aparelhos específicos para isso, tá? Então, lá você vê no microscópio, por exemplo, né, como que fica, então, a curva de transformação, principalmente nos tratamentos isotérmicos, tá? Então, novamente, a curva TTT, ó, temperatura, tempo, transformação. Então, quando ela fica abaixo dessa linha aqui de 727 graus, que é a tal da linha A1, certo? Então, aqui, ó, quando ela fica numa faixa bem baixa, com relação aqui a 760 graus Celsius, ela é chamada, então, de martensita, ou martensita. Então, aqui foi realizado sobre ela uma coisa chamada de martêmpera. Tá? Um pouquinho acima dela, nós temos lá a bainita. Então, vai ter uma faixa ali que ela vai cruzar, então. Ela vai ser transformada, então, com essa questão aqui da martensita, tá? Daí nós temos lá a austêmpera. Não se preocupe com esses palavrões, tá? Porque, como eu falei para vocês, isso aqui só para você ter uma ideia, tá? Geralmente o pessoal de metalografia que usa bastante. A perlita, né, que são aquelas partes escuras que vai aparecendo no microscópio. Pode ver, ó, ela está um pouquinho abaixo ainda da temperatura aqui de austenitização. Belezinha? Então, fechamos aqui, então, essa aula de tratamento térmico. Perguntas? Tranquilo aí, pessoal? Ok. Então, como eu falei, ó, você vai aprender mesmo você lendo, né? Buscando as informações aí em vídeos e tal, né? É importante que você realmente faça isso, ok? Então, já nos vemos na próxima aula.